complementando a contribuição da disciplina de Libras no currículo da licenciatura. Então, a gente vai falar sobre a importância do aluno aprender a Libras, né, do contato. Então, por exemplo, se ele está estudando pedagogia, como que ele vai ter contato com esse surdo? Se esse surdo chegar na escola, vai ter um problema na comunicação, porque ele não sabe Libras. Então, qual é a importância, né, dos alunos na graduação aprenderem a trabalhar, não é isso? E, por exemplo, os alunos da graduação de História que recebam um aluno surdo, e como é que vai fazer, né? É complicado. Então, realmente, eles precisam... é importante que o aluno aprenda a língua de sinais e que ele possa realmente desenvolver isso para que ele possa se comunicar com a pessoa surda. Então, esse é o tema. Eu vou convidar o professor Lúcio, né, para estar iniciando. Me encontrou? Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Foi muito bom que todos vocês tivessem curiosidade com relação a essa questão da Libras, essa oportunidade. E aqui o Enelu, ele me convidou para participar, para fazer parte dessa banca, que eu achei muito interessante essa interação, vai ser muito bom. Meu nome é Lúcio, o meu sinal é este, e eu sou professor de Libras na Faculdade Rural, UFRRJ, lá em Seropédica. Então, a minha experiência já vem de muitos anos com relação à grade curricular e o ensino da Libras. Bem, eu escolhi falar sobre um desafio. É o desafio relacionado ao mundo, termos um só mundo. Mas existem tantas questões envolvidas, tantos problemas relacionados a isso, e o aprendizado, como ensinar o aluno, como fazer ele ter interação, as experiências que trocamos com eles, enfim, são muitas questões. Há também essa questão, já foi tão debatida de manhã, falando a respeito da lei, vocês já sabem, receber informações, as influências, o aprendizado, a lei, ela já está na mente de vocês, enfim. Essa lei, ela nos garante, ela nos ajuda, mas ela é muito falha. Os surdos ainda têm muitos embates, muitas barreiras, têm sofrido bastante. Apesar dessa garantia, não é algo sustentável, ainda precisa desenvolver mais, há muito a que mudar, né, com relação a essa lei. Aqui agora eu falo a respeito da história de quem primeiro começou com isso, que foi a FENEIS, e ela teve uma luta muito grande, foram muitos movimentos, muitos grupos surdos fazendo interações, brigando, procurando garantias na sua vida para que pudesse conseguir alguma coisa a mais, e a FENEIS ajudou bastante, foi criada a lei. Essa história já é bem antiga. Há também o decreto, né, que ele se utiliza de diversos artigos para poder reforçar a lei. Então, com esse decreto, há vários tipos de reflexões e algumas coisas eu escolhi com relação a ele. Por exemplo, dentro da escola, as prefeituras, as faculdades, vários locais onde é obrigatório ter intérpretes, pessoas que saibam se comunicar através da língua de sinais. É muito importante isso, o decreto ele nos garante. Volta um pouco, por favor. Então, o segundo parágrafo ele está falando a respeito da criação da disciplina de Libras em diversos lugares, em várias universidades, para que possa garantir a qualquer um o direito, né? Então, esse decreto ele fez isso, ele fez com que fosse garantido o uso, tanto na pedagogia, em mestrados, em alguns cursos específicos, a integração, para que pudesse dar uma base, para que as pessoas aprendessem, tivessem um ensino básico, daí elas iam buscar mais, ter mais informações e procurar, né, ser estimulado para ter o contato com o surdo. Então, quem primeiro começou foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Ela criou o curso de Letras Libras em 2006. E aí foram criados vários polos, inclusive o INES, né, porque foram cursos à distância, onde eu, por exemplo, me formei. E aí criou-se dentro da universidade, depois, a atividade presencial, onde foi possível aprender, e muitas pessoas aprenderam, foram estimuladas através desse curso depois que ele foi criado. Também o ProLibras, ele ajudou muitos instrutores, pessoas que já tinham experiência como intérpretes, e garantiu. O MEC, ele procurou dar esse reforço e ajudar, foi uma coisa positiva. Lógico, existem alguns pontos negativos também, mas depois a gente vai falar sobre isso, certo? E agora eu falo a respeito do
da importância das bases, 3 pilares que a universidade precisa ter: o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas por que é preciso? Por que esses 3 pilares são tão importantes? Por que eu não posso tirar nenhum deles? Por que eles precisam estar juntos para que haja um melhor desenvolvimento dentro da universidade? Para que o professor ele tenha essa experiência, essa interação entre surdos e ouvintes, possa aprender, possa ver quais são as falhas, o que está bom, o que está ruim, ele possa fazer essa avaliação, pesquisar, adquirir dados, ver opiniões, argumentar, daí juntar todas essas informações e, através da extensão, ele vai trazer cursos, vai oferecer um outro curso ou palestras, formações gratuitas para que as pessoas possam debater, trabalhar, aprender mais, desenvolver mais, criar mais coisas. Tem artigos, tem palestras, tem tantas coisas que foram abertas, oportunidades que vão se abrindo a partir daí. E a sociedade, os ouvintes, eles vão tirando proveito de tudo isso, eles vão utilizando essas informações e isso é uma ótima oportunidade. O ensino e aprendizagem de Libras como segunda língua. Na área de ouvintes, no português, ele fala a sua primeira língua, é o português, mas e a Libras? É a segunda língua, ok? É algo novo. Então, vamos ver com relação a ouvintes como isso se dá. Bem, ali fala sobre o ensino, mas quem vai ensinar? Quem é o responsável por isso? O que vai se ensinar? É a Libras. E quem vai aprender? O professor vai aprender também, para que ele possa progredir. Então, é preciso ter um aprofundamento, um conhecimento profundo a respeito da língua. E há diversos países, como no Brasil, Estados Unidos, dentre outros, que eles sabem, mas o surdo, ele tem curiosidade de conhecer profundamente a sua língua? Será que existe isso? Alguns sim. Também tem a questão do respeito, a pessoa que se utiliza daquela língua e a valorização. É importante. Muitos ouvintes não conhecem a língua de sinais. Mas agora, com essas disciplinas, eles estão passando a conhecê-la, e aí eles passam, pelo menos, a respeitar essa língua. Também vai ampliando a visão com relação ao surdo, o que não é mímica, o que são classificadores, tantas coisas relacionadas, características específicas no uso da Libras e que os ouvintes vão aprendendo. É possível, sim, ter como língua de instrução. Também a pessoa vai ficando fluente e os cursos eles vão ampliando as ofertas. Os ouvintes eles podem se formar, ter um sentimento muito bom, embora seja algo básico, conhecimento básico, mas através do contato eles vão aumentando o seu conhecimento. Também nas dinâmicas, nos diálogos, nas didáticas, todas as informações que a pessoa vai se apoderando, aí aquilo que ele não conhece, de uma forma didática, ele vai vendo que o surdo é visual, aí ele vai se formando, ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo mais habilidades. O conhecimento de teóricos, o conhecimento da história, das expressões surdas, tudo que envolve, é preciso estar dentro da disciplina, para que amplie a mente da pessoa. Não é apenas sinais, ele precisa ter uma reflexão sobre a cultura, sobre a identidade, fazer discussões, reflexões internas sobre essa questão. Bem, como falei, o tema Libras não é só vocabulário, não são sinaizinhos apenas. Existem a característica linguística, existem as expressões específicas, classificadores, piadas e tantas coisas relacionadas à língua de sinais que os ouvintes, quando conhecem, puxa vida, eles se interessam, eles têm o desejo de angariar esse conhecimento e isso daí dá essa permissão para a pessoa. Também o conhecimento geral na sociedade da cultura surda, através do contato nas associações, como a FENEIS, e em palestras que são oferecidas, é muito bom, ajuda a conhecer. E há livros escritos, por exemplo, da Karen Strobel, que falam a respeito da cultura surda. Para ler? Tá. Como construção social, o currículo de Libras deverá retratar os valores, atitudes e práticas sociais que fazem parte das experiências visuais que circulam na comunidade surda e deverá refletir, acima de tudo, a cultura, as identidades surdas. Este currículo deverá privilegiar a produção cultural, as artes, a literatura, a história, as organizações surdas, as lutas dos surdos em defesa de seus direitos. Essa citação é da autora Strobel, como eu já falei. Então, é muito importante falar a respeito da luta do surdo, dos direitos do surdo,
da sua subjetividade, da cultura, tudo que está envolvido para que se tenha qualidade realmente. Posso? Ok? Tudo bem? Tudo certo? Posso continuar? Então, quem vai ser ensinado? Vou falar a respeito disso. A maioria ouvinte, que não conhece ou não tem contato com surdo. Às vezes na família tem um amigo, ou às vezes nem tem, a maioria nem conhece o surdo. Se não tem esse contato, ou é algo muito pouco, né, é mínimo, a maioria na licenciatura, na disciplina, é que eles vão aprendendo, porque aquilo ali é obrigatório, mas o que é Libras? Eu não sei, eu não consigo entender, aquilo angustia a pessoa, ela acaba não aceitando a Libras porque ela é obrigatória, e aí ela precisa realmente participar disso, mas falta um conhecimento, um contato do surdo, saber quem é, ele não conhece, ele não sabe quem é essa pessoa. É diferente, né? Existem muitas variações entre surdos e ouvintes. Quando se há essa troca, a princípio parece um desafio, né? Mas com essa obrigatoriedade, ele fica assim meio angustiado, ele não sabe se ele vai, se ele aceita, se ele quer ou não, e aí fica nesse dilema. O professor, ele é o principal mediador com relação à língua para o ouvinte. Ele vai fazer essa troca com o ouvinte, com o aluno, e isso vai se transformar num círculo, como está representado ali um triângulo, como está representado ali no slide. A questão do preconceito, porque no passado as pessoas não conheciam os surdos, não havia, com a disciplina, nos cursos, passou-se a compreender melhor com o tempo a cultura e a identidade surda, foi se valorizando, e aí esse preconceito ele foi diminuindo e passou a ser valorizada a língua e os surdos também. Bem, ali é um exemplo de uma disciplina. Um ouvinte que é obrigado a aprender, o professor, que é o tradicional, ele ensina sinaizinhos, vocabulário, é uma coisa cansativa, enjoada, e aí o aluno acaba evadindo. Ele perde aquela formação, ele não consegue realmente aprender. E aí, como foi esse ensino? Eu tenho que refletir se foi positivo ou não. Como está isso dentro de mim? Como eu vejo isso? E há toda uma metodologia que eu gosto, que eu fico pensando, né? Tem uma reflexão desses dois teóricos, o Moreira e o Brito. Eu peguei essa citação e ele explica que a proposta com relação às metodologias oferecidas na dinâmica com os ouvintes, é obrigatório que eles sentem e ali o professor fica ensinando. Não, mas vamos brincar, vamos nos divertir, vamos fazer algo agradável, vamos fazer uma interação. E aí há essa adaptação e a Libras ela é adquirida com prazer, com gosto mesmo, e eles passam a querer participar daquilo. É uma estratégia metodológica, o encantamento, a subjetividade, a autoestima. Tudo isso é estimulado através dessas metodologias. A autoestima, isso é muito bom. E aí sim a pessoa se forma com prazer. Ele tem possibilidade de ajudar tanto ouvintes quanto surdos quando acontece dessa forma. Bem, concluindo, o principal são os 3 pilares já falados. O ensino, que nós podemos tirar proveito na avaliação. É possível, gosto, não gosto, por quê? Vamos lá, vamos formar um grupo, vamos discutir a respeito, vamos avaliar. Vamos ver se tudo é feito da mesma forma, se é tudo igual, o que podemos modificar, vamos ver se há um padrão, se há diferenças, o ouvinte gosta, não gosta, vamos discutir, analisar, avaliar, ver o professor o que pode melhorar, e daí, através da extensão, as pessoas vão se chegando, vamos apresentando aquilo que nós aprendemos, vendo o que está errado, vamos vendo os acertos. Sabemos que é pouco tempo, né, de ensino, mas vamos utilizar assim mesmo para fazer argumentações, para fazer debates, fazer interações, e aí a coisa vai melhorando. Logicamente é algo para o futuro, mas com o tempo isso vai avançar com certeza, e no futuro vamos melhorar. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, concluir. Muito obrigada. Agradeço a todos. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco de como, né, qual foi a minha trajetória, minha formação.
O meu foco é na educação do surdo, na educação especial, né, com educação de surdos, com foco na surdez. E eu também sou pedagoga, né, formada em pedagogia bilíngue, né, pelo INES. Hoje, a minha experiência é como intérprete de Libras na IFRJ, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Mesquita, que tem um polo em Mesquita. Mas hoje a minha vivência e minha experiência como coordenadora do curso de extensão de Libras. No ECP, no NAPNE, que é o núcleo, né, que é onde eu sou coordenadora. E aí eu vou mostrar para vocês qual é essa experiência, né, no Instituto, qual foi a minha preocupação em relação ao ensino, como eu comecei, né, com as pessoas ouvintes, né, nesse curso, e aí agora eu vou estar apresentando. As informações que eu vou trazer para vocês, né, em relação ao curso, um olhar acessível. E lá no Instituto, né, eu convidei, né, várias pessoas, vários professores bilíngues, né, com foco na questão do bilinguismo, para que estejam ensinando a Libras. E aí está aqui algumas pessoas, né, que foram convidadas, a professora Daisy, a professora Verônica, também a professora Neila também, né? Alguns dos professores que estiveram comigo, né, nesse curso, e também alguns professores surdos. A Alexandra, a professora Luciane, enfim, vários outros professores que estiveram junto comigo, vários profissionais focados, né, na questão do bilinguismo para o surdo, mas principalmente, né, com o professor surdo. Então, qual é o meu objetivo, né, qual é a proposta do curso? Seria iniciar esse processo de capacitação, né, com as pessoas, para que as pessoas aprendessem a Libras, pessoas que não conheciam, né, para que tivesse esse início, só uma introdução realmente, que foi um curso de 60 horas, então seria realmente uma introdução, o início de como seria a questão da Libras. Então, por isso que eu resolvi convidar alguns professores, né, bilíngues, surdos, para que estivessem em contato com os alunos, para que eles tivessem contato e experiência com o surdo, de como é essa vivência com os professores surdos. Então, eu comecei a pensar em algumas bases metodológicas, né, teóricas, para que eu estivesse fundamentando o meu trabalho, e aí eu comecei a treinar, a praticar algumas questões. Então, meu primeiro dia, né, eu fiz uma parceria com a Malta, né, que é o Instituto Maíta Brandão, e foi uma parceria que eu fiz com ela, né, para que tivesse, por favor, o próximo slide. Alguns professores também, né, foram mostrar alguns temas específicos focados em algumas questões do bilinguismo, principalmente com surdo, mostrando como era a cultura surda, como que era a utilização dos classificadores, como que é essa contextualização, como é a importância, né, do ouvinte aprender a língua de sinais. Precisa desse contato com o surdo, né, que é o principal, ter o contato com a língua. O professor Wellington de Paula também esteve presente, né, ensinando a língua de sinais enquanto L2 para os alunos ouvintes. E os alunos ouvintes ficavam assim, se questionando que o professor não falava, né, não utilizava a voz. E aí foi algo diferente, uma experiência diferente, porque ele esquecia, né, ele utilizava a questão visual e utilizava Libras para poder estar ali. Então não conseguia, né, essa questão da questão oral. Era realmente a importância da língua de sinais, que era o que era estimulado ali, né, como era essa questão do aprendizado, e foi o que foi trabalhado.
A professora Tatiane Daves, aqui da UF, também esteve ali presente como parceira, foi convidada a estar participando do curso de Libras lá no Instituto Federal. Foi uma outra parceria, ela é professora aqui da UF, foi convidada e aceitou essa parceria de estar lá. A professora da Rural, da UFSC também, da UFRJ. Então, foi assim, um primeiro curso de Libras, né, um curso de extensão de Libras, em que foi feita várias parcerias e vários professores aceitaram esse desafio de estar ali comigo, né, ministrando esse curso. A professora Tatiane gostou muito, né, da experiência, pôde explicar, ensinar alguns sinais, os alunos também gostaram, né, foi ensinado as expressões, várias questões dentro dos parâmetros da Libras. Ah, só um momentinho, desculpa, volta. Essa menina, ela é formada, ela é estudante do curso de Letras Libras. Ela passou, né, agora no curso de Letras Libras para licenciatura. E aí ela, assim, conseguiu perceber através, né, visualmente, ela enquanto aluna, ela estava esperando, né, e acabou percebendo aí com esse contato, né, dentro da universidade. Ela foi buscando fora também e conseguiu passar para o curso de licenciatura em Letras Libras, e aí continua estudo, né, dela fora, além do curso. A professora Daisy, da UFRJ também, que ela que luta também em relação ao concurso de Letras Libras lá na UFRJ, que ela faz parte do grupo, foi lá também dar uma aula, participar, né, desse curso. E eu vou explicar agora como, né, que alguns temas em relação à tradução e interpretação de Libras que eu escolhi como que é a minha metodologia, como que foi desenvolvido o meu trabalho. A professora Luciane Rangel, ela também fez uma oficina corporal, de corporicidade, explicando como é o ensino da Libras, que foi, assim, maravilhosa, né? Despertou o interesse de muitas pessoas em estar desenvolvendo a questão corporal, e aí ela foi instigando e estimulando as pessoas para estar utilizando a Libra de sinais, motivando para que o aprendizado fosse de forma realmente eficaz, para que realmente os alunos tivessem esse contato com a Libras e conseguem se desenvolver. Esse aluno, né, o Carlos, né, ele foi um aluno, ele fez o papel da tartaruga. E aí ele fez, assim, a dramatização dessa forma, utilizando realmente o corpo, utilizando os gestos, né, a expressão corporal, né, dentro de todo um contexto, e que foi estimulado na oficina, né, além da Libras também a questão da expressão facial. E foi um aluno que no início estava com vergonha, não sabia como iria fazer isso, tinha muitas dúvidas, não queria só ficar, assim, se expressando oralmente, mas ao final ele teve força, ele se encorajou e conseguiu perceber e desenvolver, né, dentro da oficina. A turma de Libras, essa é a turma, né, muito grande, com muitos alunos, né, como vocês podem perceber. Alguns alunos conseguiram, né, um trabalho fora, além do curso, através do curso. De novo, outras fotos, sempre todo mundo muito alegre, muito motivado, muito envolvido ali, né, nas atividades, sendo motivados através dos sinais a utilizarem a questão corporal, né, além da Libras. Essa também é a professora Lígia Neves, que também esteve ali com a gente enquanto parceria, falando sobre sexualidade no currículo escolar, bilíngue. Então, e como eu sou pedagoga, eu gosto de músicas e através da Libras, né? Eu gosto de estar trabalhando a musicalidade. E ao final do projeto, né, enquanto culminância, nós fizemos uma apresentação de uma música em Libras. E também o hino nacional brasileiro, em que foi desenvolvido através, né, dos sinais, que foi algo muito emocionante, algo que motivou muito os alunos, foi bem interessante.
Aí tá a música, né, a foto do coral de Libras que foi feito. Também ao final a entrega do certificado, que foi um momento também interessante. Espera aí, por favor. Volta. Esse homem, ele é o reitor de extensão, é o pró-reitor de extensão lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que gostou muito, né, do desenvolvimento do curso. Foi algo muito emocionante, que ele gostou bastante, que ele adorou. Essa é a professora Lígia, que também participou das oficinas. Essa é uma aluna que passou em letras Libras. E agora nós temos já a previsão da próxima turma, que vai se iniciar agora em maio desse ano, né, de 2017. E aí eu agradeço a vocês a oportunidade. Essas são algumas referências que eu utilizei. Obrigado, meu contato, meu e-mail, né, e WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Obrigada. Então, eu vou aproveitar esse tempo para, antes da minha apresentação, antes de apresentar o meu trabalho, eu vou discutir, que foi discutido hoje de manhã, agora à tarde também, e eu vou dar uma informação que eu fui professora, né, de Libras. Eu fui professora de Libras na UFRJ e eu ensinava a disciplina de Libras, ensinava Libras 1 e 2, nível 1 e nível 2. Eu ensinava essa disciplina e, para mim, eu não tive muita dificuldade, porque eu ensinava nesses dois níveis, de acordo com o currículo, né, que já tinha um código, né, pronto, lá dentro da UFRJ, e foram 2 anos que eu trabalhei com essas turmas, né, de primeiro e segundo nível, e durante esses 2 anos, e depois disso eu saí e fui para o INES, né, trabalhar no INES, e aí totalmente diferente, né, porque realmente a dinâmica, o departamento da administração da Letras Libras também é importante que continuasse criando esse material, né, do primeiro e do segundo nível, para que isso fosse desenvolvido, mas infelizmente os professores não desenvolveram isso e não tinham essa preocupação, e aí pararam com esse trabalho, mas eu ofereci a proposta e que nós, funcionários públicos, né, estávamos tentando idealizar para poder oferecer o primeiro e segundo nível, né, no total de 60 horas. O primeiro e o segundo nível, né, cada um com 60 horas de carga horária, e aí não teve continuidade ou não, mas era isso que eu queria falar. Então, a proposta do curso de Libras, do currículo de Libras na licenciatura. Eu sou professora no DESU, lá no INES, né? Pode passar, por favor. Basicamente, vocês sabem que a Libras tem a sua lei, né? 10.436, e realmente tem esse reconhecimento, né, do povo surdo através dessa lei. Pode passar, por favor. E tem o decreto também 5626, que traz diversos quesitos sobre a disciplina de Libras, como optativa ou obrigatória. E realmente é uma divulgação da Libras no Brasil todo. E para conhecer quem é o surdo, sua língua, sua cultura. E o currículo na formação de professores e dos instrutores, né, principalmente precisa de estratégias para que a pessoa surda possa ensinar a Libras. Óbvio que a formação anterior também desse professor vai influenciar no ensino da Libras. O ensino da Libras, a gente precisa raciocinar e pensar como que isso vai se dar, né? Quais são as abordagens? Quais são as abordagens? Como que vai se dar esse ensino da Libras? É uma língua de instrução? Uma língua de instrução? Como que eu vou utilizar? Eu vou falar oralmente com os alunos ouvintes? Falar em língua portuguesa oral? Eu, como professora de Libras?
Ou primeiro vocês vão aprender a teoria, então eu vou falar em português, aí depois vem o instrutor surdo e vai ensinar o vocabulário em Libras e as outras questões. E por que um professor surdo, não um professor ouvinte, então? E qual é o objetivo, né? Qual é a relação da Libras e com esse professor de Libras? Então, a língua de instrução, né? Como que seria essa relação entre o professor e a Libras, e como língua de instrução? Então, a gente precisa pensar sobre isso, sobre essa questão da língua de instrução. Pode passar, por favor. O professor de Libras, né? Quem é essa pessoa? Ele precisa ter a competência linguística. Ele precisa ter o conhecimento da Libras, da sua estrutura, né, das suas produções, né, das suas expressões que há na Libras, motivar, né, e a conversa em Libras, a comunicação em Libras, o conhecimento da cultura, o conhecimento da acessibilidade, conhecer quem é a pessoa surda, né? Então, isso tudo faz parte da competência linguística, para que realmente esse aprendizado ocorra da forma melhor possível, para que como que esse surdo vai conviver na sociedade. Isso é muito importante. Então, na sala de aula, eu já estou há 30 anos e nunca trabalhei com intérprete. Nunca. Mas as pessoas ficam assim, mas como? Os ouvintes, eles vão conseguir entender a teoria? Ué, eu passo tudo por e-mail, os textos escritos, a teoria, e os ouvintes podem ler, né? Porque a língua deles é o português escrito, então, como língua 1, eles podem fazer essa leitura, e na próxima aula eu vou explicar tudo já em língua de sinais. É um tipo de trabalho, né? Aí eu falo assim, você já leu antes, então vamos fazer a correlação entre aquilo que você leu e aquilo que você está aprendendo agora, qual é a teoria. Eu preciso de um intérprete junto comigo para que esse aluno observe e perca as informações em Libras? Não, eu prefiro trabalhar sem a presença do intérprete. Por exemplo, na aula de inglês, no curso de inglês, o professor de inglês ensina junto com o intérprete? Não. Né? Isso não acontece. Então, por esse motivo, eu como professora de Libras, e Libras é a minha primeira língua, né? E eu uso a minha primeira língua na aula de Libras. Independente se o professor é ouvinte ou surdo, mas é importante que use a língua de sinais como primeira língua, para que o aluno consiga perceber esses vocabulários. Precisa também ter fluência, né? Não é, por exemplo, eu, de forma bem lenta, depois estudar... que bonitinho, língua de sinais. Não, precisa falar em língua de sinais normalmente, né? Comunicar-me normalmente com o surdo. Então, se eu aprender, por exemplo, vou mostrar a vocês, vou ensinar. Vocês, amigos, estudaram hoje Libras. Agora copiem. Amigos, estudar Libras hoje. Bem devagar para que possa ser copiado e adquirido, né? Essa aquisição linguística possa acontecer. Bem lento, bem lento. Pronto, terminei. Agora vamos encontrar com o surdo na rua. E aí, tudo bem? E o surdo fala, a pessoa fica atônita. Mas e como ela realmente aprendeu, ela realmente adquiriu? Porque na sala de aula foi uma coisa bem devagar, bem lento. Então, da mesma forma, né, que na escola o professor fala com criança surda também, de forma devagar, a criança também adquire essa língua de forma devagar, né, tardiamente. Então, eu vou falar normalmente, vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, não tem problema, a gente repete novamente, faz teatro, para que a pessoa possa percebendo os sinais e depois trazer a pessoa para frente também, para que essa prática ocorra. Né? Porque a aula dura 4 horas, é muito rápido, né? Durante 4 horas você consegue, por exemplo, 800 vocábulos. Então você estuda, se prepara em como vai dar os sinais, e aí isso muito lento reduz a quantidade de conteúdo, né, ministrado.
Então, ao invés de você dar vários vocabulários, você dá 25, 30 sinais só. Não, a língua precisa fluir naturalmente, né? Uma coisa natural, precisa acontecer assim, precisa ter uma boa fluência. Precisa ter uma boa fluência. Outro ponto, a proficiência, né? É o tema. É o tema de sempre. Eu sempre falo, é um mal necessário, né? É um mal necessário, é um mal necessário. Então, é uma base, né, que ajuda os professores, os instrutores, os tradutores, intérpretes, né, que é importante ter essa documentação que prove, não é que prove que você sabe Libras, não é isso, mas é só assegura você de estar ali trabalhando com Libras, né? Porque o ProLibras não te dá uma segurança, não é isso. Não é fluência, nada disso. Então, é bom, porque conhecer a cultura, né? Então, como que você vai explicar a cultura surda? Ah, porque o surdo é assim, bate o pé no chão? Não é. Como que acontece? Ah, a cultura surda acende, apaga a luz, acende, apaga a luz? Para chamar a atenção do surdo? Não, a gente tem que trabalhar com questões mais profundas, a questão do visual, a percepção, né? A vida do surdo que é vivida de forma diferente do ouvinte. Então, precisa ter uma acessibilidade atitudinal. Então, por exemplo, o professor de Libras, né? Eu, como professora de Libras, vou ensinar Libras. Então, quando eu for encontrar um surdo, eu vou conversar com ele normalmente. E aí, se um ouvinte se aproximar, eu vou falar com ele, vou falar diretamente com o ouvinte em língua portuguesa oral. E o surdo? E o respeito à língua de sinais? Não, eu posso falar normalmente em língua de sinais e esse ouvinte vai poder conversar comigo e o surdo vai perceber sobre o que eu estou falando com esse ouvinte, né? Então, por exemplo, também, um outro exemplo, numa sala. Eu estou falando, né? Terminei meu trabalho, vou embora. E aí, uma pessoa lá fora, que eu não sabe muito Libras, vai encontrar com uma pessoa surda e aí me pede ajuda. Por favor, me ajuda a traduzir e interpretar aqui, porque o surdo falou, eu não entendi, eu não consegui compreender muito bem. E aí a pessoa fala, eu não, isso aí é trabalho do intérprete, não é comigo. Mas e a sua atitude? Você precisa, você sabe Libras. Você vai abrir portas para a acessibilidade. Então, se você encontrar com um surdo, não custa nada, né? A pessoa vai se sentir bem no espaço, né, que utiliza da Libras. Então, a acessibilidade atitudinal é imprescindível, né? É imprescindível. Não é comigo. Reunião eu não quero interpretar. Não, surdo não quero, não estou junto. Mas e esse espaço? O espaço da Libras, né? E qual é o objetivo, então? Por qual objetivo você está ali? O ensino de Libras não pode ser trabalhado junto com o ouvinte, né? Então, com o intérprete, aliás. E também não pode ser feito de forma oral. Eu realmente trabalho de uma forma que choca as pessoas, porque eu trabalho direto com Libras. Eu sou surda, né? Eu trabalho com Libras, eu não faço leitura labial, nada disso. Do começo até o fim é em Libras, tudo em Libras. Em língua de sinais. Pode ser que o surdo ou ouvinte pode querer saber? Não. Pode ser que descubra depois, surpresa, quando me ver oralizando com alguém e tal, conversando com alguém. Eu sou um professor ouvinte. Você é ouvinte? Mas na sala de aula você não fala em português? Não, mas a disciplina que eu estou ofertando é Libras. Então, na disciplina eu falo diretamente em Libras, como minha primeira língua. E depois, em outros lugares, eu utilizo a língua portuguesa, ou enfim. A gente tem que separar as coisas. Eu não posso colocar uma terceira pessoa. Então, na hora da teoria, a gente vai falar em português e na hora da prática vai colocar um instrutor para poder fazer essa prática. E eu, como professor, eu não estou ganhando esse salário, eu ganho bem, eu sou um servidor, eu sou um funcionário. Eu preciso saber Libras. Esse é o meu cargo, eu não passei nesse concurso? Vou falar. Não, por favor, né? Pode trocar, por favor. Mas como que a gente vai organizar esse currículo? Como ele é organizado, o currículo da disciplina de Libras? O que eu vou ofertar ao aluno?
O aluno vai se formar como? Vai aprender o quê, né? Libras tem várias coisas, a gente pode criar. Então, por exemplo, na disciplina de Libras tem o terceira idade, né? Libras para terceira idade também é uma proposta, né? Surdos ou ouvintes que queiram, que possam... Pode ter um avô, né, de surdo, alguém que tem um neto surdo que queira aprender, que queira se comunicar com esse parente, e aí essa pessoa pode entrar nesse curso e aprender, né? Se tem um filho ou um neto, uma pessoa que já tenha mais idade. Um curso de Libras básico, intermediário e avançado, então é um curso que vai oferecer essa possibilidade de comunicação. Um curso de Libras de matemática, por exemplo. A pessoa que tem um pouco de dificuldade em matemática. Então, eu já sou formada em matemática e eu tenho Libras também, posso fazer essa explicação, né? E português, língua portuguesa como L2, né? Matemática, frases. Então, são questões que eu vou adquirir e vou levar para qualquer outro lugar, qualquer outro tipo de disciplina. A Libras também a gente pode utilizar no ensino da informática, né? Quais são os sinais da informática? Realmente tem vários DVDs, né, na área da informática, com sinalário, vocabulário, terminologias que já existem, e aí a gente pode procurar, buscar e depois passar isso no curso de Libras, né? Ensinar esses sinais de aplicativos, os programas relacionados à informática. O Office, vocês conhecem, PowerPoint, as estruturas semânticas, sintáticas, metafóricas, explicar essas questões. A gente também pode ofertar isso no curso de Libras. No curso de Libras EAD, né, à distância, a gente também pode preparar tópicos, né, básico, intermediário e avançado relacionado a Libras à distância. E para que as pessoas também consigam ter acesso através da internet, né, consigam visualizar, responder, ter essa questão do feedback, o contato com as pessoas. Não é só, vai usar o computador, não, mas é importante também ter essa questão do contato, né, com o usuário da Libras. Também criação de dicionários, glossários e outros mecanismos, né, que também pode ser feito. Pode passar, por favor. Palestras, também palestras explicativas sobre a Libras, para que a pessoa possa entender, né? É importante que isso aconteça. Um mascote, nas Olimpíadas, por exemplo, na Copa do Mundo, ou em outro tipo de evento. As crianças gostam dessas questões, né? De ver esses personagens falando em língua de sinais. É uma influência muito grande, né? As crianças vão para cima e querem conversar e querem compartilhar. Ele fala a mesma língua que eu. Isso é muito bom, é muito satisfatório. Nos Estados Unidos, isso é usual, né? É muito trabalhado lá nos Estados Unidos. No supermercado também, em São Paulo, tem uma pessoa surda, né? E tem a educação na hora, entrega um papel, né, na hora de Libras, aí fala assim, meu nome e tal, meu nome é Ana, tá, e aí a pessoa vai comunicando, né, lá, através da Libras, né, no quiosque e tal, numa feira. E na área da culinária, por exemplo, 3 ovos, açúcar, leite, vamos adicionar, e a pessoa faz um vídeo em Libras. Isso também é um trabalho, né, de ensino, também é importante, pode ser utilizado também. Na biblioteca, no museu, no teatro, contação de história, a gente também pode utilizar da Libras, junto com o tradutor e intérprete, né? Ele vai se caracterizar igual ao personagem, o personagem vai falar oralmente, o intérprete vai fazer em sinais, as crianças vão gostar, vão compreender, e isso vai evitar o preconceito, as crianças vão crescer com essa cultura, né?
nos órgãos públicos, por exemplo, na polícia, né, nas delegacias, ou em outros locais, nos hospitais, né? No próximo. Ensina as mães ouvintes, né? Ensino das mães ouvintes a lidarem com seus filhos surdos, porque as mães ouvintes não sabem Libras, e aí elas vão aprender a Libras para que quando cheguem em casa com esse filho, elas possam interagir com esse filho de forma diferente, né? Ensinando a ele a língua de sinais. Lá nos Estados Unidos tem esse curso. Isso sempre tem, e o professor vai à casa das pessoas para fazer esse trabalho. Um curso básico de Libras tem vários, assim. Então, pode trocar. E agora estamos pensando assim, mas muito difícil, Libras, como que vai ser no futuro, a formação, como é que vai acontecer? Em qualquer lugar do Brasil vai ser bom, vai ser ruim? Como é que vai ser? E as pessoas ficam pensando, a gente precisa ser criativo, né? Não, tem uma outra antes. A gente precisa ser criativo. A gente precisa de criatividade. A gente precisa. É importante. A gente não pode parar porque a Libras é difícil ensinar. Não, você precisa ser criativo. Tem a lei, tem o decreto, tem outros mecanismos que falam sobre a Libras, né? Então, fala sobre a divisão da Libras. Então, é importante, é obrigatória essa divulgação. Tá ok? Eu agradeço. Muito obrigada. Meu e-mail, tá? Meu contato. Agradeço a professora doutora Ana Regina por a sua palestra. E agora, quero saber se as pessoas têm perguntas para os 3 professores, se tem alguma dúvida, se queira perguntar.